Bom, então a gente vai continuar, né, hoje falando ainda de perdas de cargas localizadas, tá? Que são as perdas de cargas relativas aí às conexões que estão presentes no meio de uma tubulação. A gente tem diversas variedades de tubulações, entre registros, entre conexões, né? E aí cada elemento desse acaba causando uma perda de carga significativa para o comprimento total da tubulação, né, e a gente acaba chamando essas perdas de carga localizadas. Na aula passada, a gente viu o método do K, né, que é o método do coeficiente K, para calcular a perda de carga localizada para cada pecinha dessa. Então, a gente viu que a perda de carga localizada ela é igual ao somatório dos Ks vezes a carga cinética do escoamento. Eu coloco aqui somatório porque é muito raro a gente ter uma tubulação com apenas uma única conexão. Normalmente a gente tem mais de um ponto aí de perda de carga localizada na tubulação e aí a gente tem que sair somando os casos de cada um deles, tá? E aí a gente viu como se calculavam os casos para seções com alargamento e contração brusca, e vimos também que existem tabelas que nos mostram, né, vários valores desses casos aí para várias peças em material de PVC e em também materiais metálicos, tá? Só que a gente hoje vai estudar uma metodologia um pouco mais diferente e um pouco mais simples também, tá? Na verdade, muito mais simples. Porque a necessidade de se encontrar, né, uma metodologia mais simples, quando eu falo mais simples, é matematicamente mais simples, para se calcular as perdas de carga localizadas. A perda de carga, ela é, né, o estudo da perda de carga localizada, ele é um ramo bem empírico da hidráulica. Então, tudo que é feito através, né, com relacionado à perda de carga localizada, ele é feito de forma muito empírica, com base em experimentações. Então, é muito difícil a gente desenvolver, né, aplicar uma regra única ali para todos os elementos, e ainda mais se a gente tem uma série de conexões de uma série de fabricantes diferentes. Então, a gente tem que ir procurando, da melhor forma possível, né, sempre dimensionar os nossos projetos, as nossas tubulações, para evitar ali ter essas perdas de carga localizadas que acaba sendo inevitável. Né? A gente tem que ter perda de carga localizada, porque a tubulação tem que fazer curvas, a não ser que a gente utilize a tubulação PEX, né, que ela é flexível e aí não precisa de conexões, porque ela faz a curva mesmo que nem uma mangueira. E aí realmente é bem mais simples. Mas hoje a gente vai focar numa simplificação matemática para que a gente consiga substituir esse coeficiente K aqui na nossa fórmula. A perda de carga localizada em si, ela não é difícil de se calcular, contanto que a gente conheça o K da conexão. Mas esse é o problema, conhecer o K da conexão. Então, hoje, a gente vai conhecer o método do comprimento equivalente. O método do comprimento equivalente, ele é um método que existe para uma conveniência de cálculo, que faz com que a gente substitua uma determinada conexão, que pode ser um registro, pode ser um joelho, pode ser uma luva, né, que vai emendar aqui duas tubulações, pode ser outro tipo de registro. Faz com que a gente substitua essas conexões de tal forma por uma tubulação retilínea, tá? Por um trecho de tubulação retilínea, de tal forma a produzir exatamente a mesma perda de carga, se a vazão for a mesma. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai supor que a nossa tubulação, ela não vai mais fazer curva nenhuma. Ela vai ser uma tubulação reta, no infinito e além. E aí, nessa retilinidade da tubulação, eu vou acrescentar, além do comprimento original dela, vários comprimentos que equivalem àquele comprimento necessário para produzir a perda de carga de cada conexão. Por quê? Porque a perda de carga contínua, nossa perda de carga contínua, ela é função do fator de atrito, do comprimento, V ao quadrado sobre 2G sobre T. Né? Então, quanto maior for o meu comprimento, quanto maior for o comprimento da tubulação, maior é a perda de carga que vai acontecer ali por causa do atrito entre o fluido
e, e as conexões, ou entre o fluido e a tubulação, tá? Por mais lisinha que seja, ó, se vocês tiverem aí a oportunidade de pegar internamente dentro de um cano de PVC, ele parece ser bem lisinho, mas não, ele não é lisinho, tá? Ele tem ali ainda uma pequena rugosidade, apesar de ele ser muito menos rugoso do que outros tubos que a gente encontra no mercado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha conexão, ó, aqui é uma curva, né, mas eu vou pegar aqui o joelho, que é o que eu tenho de mais parecido, e vou estudar o ocasionamento dela. A perda de carga que esse joelho causa, quando eu calculo essa perda de carga, é a perda de carga em uma seção bem aqui, imediatamente antes de eu colocar o joelho, e bem aqui, imediatamente depois da colocação do joelho aqui na tubulação, né? Se eu vier aqui encaixar isso aqui, ó, é a perda de carga antes e a perda de carga depois, tá? Nunca liguem conexões de cores diferentes, tá? Isso aqui é tubulação de água e branco é tubulação de esgoto. Então, isso aqui que eu tô fazendo não é certo, não. Mas é só para poder a gente estudar a hidráulica da coisa. Então, quando eu faço a perda de carga antes e depois, ela é calculada da seguinte forma. É o K, que é o coeficiente da perda de carga localizada da peça, vezes a energia cinética. Se eu for calcular a perda de carga de uma tubulação retilínea, um pedaço de cano, essa tubulação, essa perda de carga é calculada da seguinte forma. Fator de atrito, comprimento, é dividido pelo diâmetro vezes a carga cinética. Então, a carga cinética, ela aparece nas duas equações. E aqui eu já chamei de comprimento equivalente, né, de leque, que é exatamente um comprimento necessário para fazer com que essa perda de carga seja exatamente igual a essa. Então, se eu tenho a mesma parcela de energia cinética, se eu tenho a mesma perda de carga, então, o que for aqui adimensional na equação geral da perda de carga, também tem que ser adimensional na equação da equação universal da perda de carga. Lembrando, o K, ele é um adimensional. Fator de atrito é adimensional, quando eu divido diâmetro por D, isso aqui também é adimensional, inclusive é um dos adimensionais notáveis que a gente viu lá quando aplicou o teorema dos πs no início da disciplina. Então, eu vou igualar essas duas equações. Se eu igualar F, L sobre D igual a K, eu consigo, então, obter o valor do comprimento equivalente. Então, o comprimento equivalente da tubulação vai ser a relação entre o coeficiente K, né, de perda de carga localizada, o diâmetro da tubulação, dividido pelo fator de atrito do escoamento. Lembrando que o fator de atrito, ele é uma função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. E o número de Reynolds, por sua vez, é função da velocidade e do diâmetro. Então, eu tenho características aqui do escoamento, do fluido e da tubulação, dentro do fator de atrito, e o K é uma relação da conexão, tá? Puramente da conexão sozinha. E o D é o diâmetro, tá? E aí o leque vai ser o nosso comprimento equivalente correspondente a cada singularidade. Então, se eu quiser substituir essa tubulação aqui que eu estou na mão por uma tubulação retilínea, eu vou pegar esses dois pedaços aqui, que são os meus dois pedaços de tubo, e vou somar com o comprimento 3, né, porque tem essa pontinha, com o comprimento equivalente desse joelho, desse registro e dessa adaptação. Então, eu tenho que fazer aí todos os cálculos desses comprimentos equivalentes e somar ao final no comprimento total aí da nossa tubulação, certo? Portanto, esse método, ele consiste na gente substituir, claro, para simples efeito de cálculo, a nossa tubulação ela não vai se transformar numa tubulação retilínea. É simplesmente para facilitar a nossa vida, né, matematicamente, só para efeito de cálculo mesmo. Cada acessório da instalação, por comprimento de tubos retilíneos que tenham o diâmetro igual
e que provoquem a mesma perda de carga que é provocada pelo acessório, quando a vazão foi igual, simplesmente. Sempre lembrando que a vazão, né, no escoamento tem que ser a mesma. Então, assim, cada comprimento equivalente dessas peças vão ser adicionadas ao final, no comprimento original da tubulação, e aí a gente acaba transformando o nosso problema, que é um problema de perda de carga localizada, em um problema de perda de carga contínua. Se eu tenho um comprimento total para todas as minhas conexões e tudo, então eu vou simplesmente aplicar na equação universal da perda de carga e acabou, né? Só a felicidade eu vou encontrar ali a perda de carga que eu tanto preciso. Aqui eu trouxe para vocês, né, os comprimentos equivalentes em metros para peças de PVC rígido ou cobre, conforme a ABNT. PVC, esse materialzinho aqui, né, bonitinho, maravilhoso, amo PVC. Dependendo do diâmetro, tá aqui, ó, diâmetro externo, e aqui o diâmetro em milímetros, né, e o diâmetro interno. Esse diâmetro externo aí, ó, se vocês lembrarem, 1 polegada equivale a 25 milímetros, tá? Mas se você for comprar uma conexão de 3/4 polegadas, deixa eu ver se dá para ver. Acho que não vai dar para ver, que é muito pequenininho. Isso aqui é uma conexão de 3/4. Ó. Se vocês olharem bem de perto aqui, porque tá escuro. Bem de pertinho aqui, em cima do 3/4, do lado do 3/4 tem um 25. É assim, tem um, é 25 3/4. O que é o 25? O 25 é esse diâmetro aqui, ó. Tá? É o diâmetro aqui interno da conexão. Não sei se vai dar para ver também. Mas se a gente medir aqui, volte. O diâmetro interno da conexão aqui dá 25 milímetros. Ah, então por que ele não é 1 polegada? Porque dentro desse diâmetro vai vir um tubinho aqui. Então, o cano, ele encaixa na conexão. E aí, o diâmetro do cano, que é por onde vem o escoamento, ele é de 3/4 de polegada, que é 18, o interno aqui, ó, que é 18,5, que não vai dar para ver, porque a régua é escura e a tubulação também, e a minha trena não está aqui próximo, tá? Mas, deixa eu ver se esse aqui é melhor. Não, aqui é conexão. Mas ele é de 18,5 milímetros aqui, ó, se a gente medir, tá? O diâmetro interno do tubo. Então, se eu colocar aqui do lado, um do outro, vocês vão ver que o diâmetro do tubo é levemente menor do que o diâmetro da conexão. Por quê? Porque o tubo, ele entra aqui dentro. Então, se ele entra aqui dentro, o outro tubo vai entrar aqui, ele vai circular a água, né, pela parte interna e não por fora. Por isso que tem essa referência aqui do 25. Então, cuidado para não confundir, tá, o 25 com 1 polegada. De polegada, de conexão de polegada, a gente só tem mesmo conhecido de 3/4, o de 1 polegada e o de meia polegada, né? E 2 polegadas. Aqui é um de meia polegada. Se eu tirar a medida aqui interna, dá os 18, 20 e poucos milímetros, né? 18 milímetros, que aqui é roscado. Dá os 18,5, que é exatamente o 3/4, mas aí o cano que vai enroscar aqui, ele é um cano de meia polegada, né? Se vocês olharem lá dentro, o espaço é mais fino, é menor, assim, é menorzinho do que o espaço aqui de fora. Então, as conexões, elas têm que ser maiorzinhas para caber a tubulação dentro. Então, tomem esse cuidado aí, se algum dia vocês forem tomar de conta. É igual esse aqui, ó. Esse aqui é 40 milímetros. Então, se eu medir o diâmetro aqui, já é 40 milímetros certinho, né? Porque esse aqui recebe o encaixe do tubo de esgoto, que é um pouco diferenciado. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Então, aqui a gente tem a tabela, tá? Com as conexões, com os diâmetros, e aí os valores
em metros para cada conexão dessa. Então, aqui, ó, se eu considerar, vamos fazer aqui uma consideração rápida, tá? Se eu considerar isso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho, vou medir aqui, eu tenho 6 com 9, 15. Eu tenho 18 centímetros de tubulação. Meu L aqui é 18 centímetros de tubulação, que são esses pedaços aqui. E aí eu vou desconsiderar isso aqui, porque não tem na tabela. Eu tenho um joelho de 90, ó. Esse aqui é um joelho de 90, e o diâmetro dele é de 3 quartos. Então, esse joelho aqui me faz perder 1,5 metro, mais 1,2 metros, só por causa do joelho. E eu tenho um registro aqui, tá? Que é o registro de globo, que eu vou deixar ele aberto. Esse registro aqui, nesse diâmetro de 3 quartos de polegada, que é esse cano aqui, tá? Ele me faz perder 11,4 metros. Se eu aproveitar essa conexão aqui e enroscar esse meu outro registro, isso aqui é um registro de gaveta, vou deixar ele totalmente aberto, tá? Totalmente aberto. Esse registro de gaveta totalmente aberto, para esse diâmetro, me faz perder 0,2 metros. Então, o meu comprimento aqui, se eu ligar isso aqui numa vazão contínua e calcular a perda de carga desse sistema funcionando, tá? Eu vou ter uma perda de carga de 18 centímetros. Ah, não estava me ouvindo porque ficou mudo, né? Agora então, pronto. É porque descarregou o esquerdo, eu tive que colocar o direito. Ah, meu Deus, é muita coisa acontecendo, gente, na minha vida, nessa vida de meu Deus. Eu vou pegar aqui e colocar para carregar. Esse vídeo vai dar tanto trabalho para editar, que eu já tô com preguiça. Por isso que eu gosto de fone de pobre, com fio, que não tem negócio de descarregar, não tem negócio de falha na conexão, né? Dá tudo certo. Vocês ouviram até que parte, hein? Vocês têm que dizer assim, mudo, mudo, mudo. E bom quando eu pergunto até que parte vocês ouviram, vocês não sabem dizer, né? Acho que vocês não estão ouvindo não, falando, hein? Até as perdas. Pronto, então, pronto, de 11,4. 11,4 é a perda desse registro aqui, tá? Ó. Aí o que é que eu fiz na tubulação? Eu aproveitei aqui e anexei esse registro de gaveta aqui. Agora não vai mais mostrar. Nessa minha conexão. E aí, o registro de gaveta aberto, no diâmetro de 3 quartos, eles geram uma perda de 0,2 metros, tá? E aí faz com que a gente tenha um comprimento equivalente aqui, um leque, de 12,98. Então, se eu quiser obter uma tubulação retilínea que gere a mesma perda de carga para uma mesma vazão dessa tubulação aqui que está na minha mão, eu tenho que ter 12,98 metros de tubulação, tá? Então, isso é a importância que tem as perdas de carga localizadas em uma tubulação. Quanto menos tubos eu tiver,
maior vai ser a interferência da minha perda de carga, tá? Na tubulaçãozinha. Aqui eu tenho uma outra tabela, que é a tabela do comprimento equivalente em um número de diâmetros, né, para canalizações em peças metálicas, ferro galvanizado e ferro fundido. Isso aqui são equações empíricas, tá? Que mostram aí o equacionamento matemático de cada conexão dessa. Então, aqui eu tenho diversas peças, tipo, se eu pegar essa branca aqui, isso aqui é um joelho ou cotovelo, tá? É a mesma coisa, o que muda é só o nome. Uns chamam de joelho, outros chamam de cotovelo, mas é exatamente a mesma coisa. No caso dessa tabela é cotovelo, na outra aqui é joelho, né? Mas é a mesma peça. Esse cotovelo aqui, ele é um cotovelo de 90 graus e ele é de raio curto. Se vocês prestarem atenção, essa tabela traz aqui a figurinha, né? Então, eu tenho aqui raio longo, raio médio e raio curto, que é quando eu tenho só isso aqui, ó, de conexão, e essas listras aqui é onde o cano vai encaixar. Então, a minha tubulação de PVC vai vir e vai entrar até aqui. Então, o joelho é só isso, ó. O resto aqui é só encaixe. Então, eu tenho um raio bem curtinho. Quanto maior for essa abertura aqui, mais longa é a minha peça, menos perda de carga ela vai causar. Ok? Então, supondo que eu quero calcular a perda de carga nisso aqui. Isso aqui é um joelho de 40 milímetros. Então, eu vou pegar, eu tenho duas alternativas. Ou eu tenho o comprimento equivalente através da equação, ou então através da relação entre o comprimento e o diâmetro. Então, para um joelho com diâmetro nominal de 40 milímetros, comprimento equivalente, ó, 0,189 mais 30,53 vezes D, 40 milímetros. Então, meu comprimento equivalente aqui seria 40 dividido por 1.000 vezes 30,53 mais 0,189, 1,4 metros. Se eu fizer utilizando isso aqui, ó, que é uma aproximação, tá? LE sobre D igual a 34, mas o D é 40 milímetros. 40 milímetros é 0,04, então LE 0,04 igual a 34. LE igual, aqui dá 1,36, se eu arredondar para duas casas decimais, 1,4. Tá? Então, a gente tem aí formas bem similares. Essa última coluna aqui é uma aproximação, tá bom? Mas, quando a gente aproxima para uma casa decimal, encontra valores similares. E aí, a gente tem uma série de equações aqui, ó. Os cotovelos, cotovelo de 45 graus, a curva de 90, né, para o raio, a relação entre o raio e o diâmetro, 1,5 e 1, a curva de 45, a entrada, né, do reservatório, que é essa entrada normal aqui, que é aquela entrada sem aresta. Aqui é uma entrada sem aresta, se eu der um zoom aqui. Professora, explica de novo esse cálculo do LE. Do LE? Aqui, no caso, eu simplesmente... O primeiro ou o segundo? Os dois. Pronto. O primeiro aqui, que deu... Eu utilizei essa equação, ó. Cotovelo 90 de raio curto. Porque eu coloquei aqui joelho, né? Mas eu vou colocar cotovelo, que eu tô pegando essa... Que eu tava com essa conexão aqui na mão. Aí eu só quis calcular mesmo. Ó, isso aqui, ó, esse negócio aqui que eu tô na mão, é porque aqui não é metálico, né? Mas se fosse de ferro galvanizado, para eu obter a perda de carga que essa pecinha aqui me dá, eu tenho que ter uma tubulação retilínea de 1,4 metros, tá? É muito. Essas perdas de carga localizadas são cruéis. Então, o que é que eu fiz? Eu substituí o diâmetro da minha tubulação aqui, ó, no D, na equação, porque eu tenho uma peça aqui de 40 milímetros. Aí eu quis calcular para vocês mesmo a perda de carga dessa. A outra alternativa, e aí eu encontrei 1,4, tá? 40 milímetros, eu dividi por 1.000 por conta que é para metros. A outra alternativa
é utilizar a relação entre o comprimento equivalente e o diâmetro, que a mesma tabela me dá. É uma aproximação, mas em contrapartida é uma conta um pouco mais fácil. Ele diz que LE sobre D vale esse valor aqui para cada conexão dessa. Então, como eu estou com a conexão de 40 milímetros, eu substituo o D por 0,04. E para essa peça que está aqui na minha mão, o LE sobre D é igual a 34. Então, eu substituo e encontro que o comprimento equivalente é 1,4 metros também. Na verdade, aqui é 1,36. Quando eu arredondo para uma única casa decimal, também dá 1,4. Então, só estou querendo mostrar para vocês o quanto que uma pecinha dessa pode influir, né, no cálculo da perda de carga. Assim como eu fiz desse sistema aqui inteiro, né, que dá um comprimento muito maior do que o simples comprimento da tubulação mesmo que ele tem, por conta das perdas de carga localizadas. Tranquilo? Então, eu vou dar aqui um zoom, só para a gente ver, ó, a entrada sem aresta, tá? E a entrada, que é a entrada normal, que eles chamam, e a entrada de borda é aquela entrada com aresta, quando eu tenho um pedaço da tubulação entrando dentro do reservatório. Aí o registro de gaveta aberto, que é esse aqui, né? Registro de gaveta, ó. Bonitinho ele. Aí, formoso, o meu tá ficando todo enferrujado, de tanto ir para lá e para cá, ele tá ficando cansado. Registro de globo, né? Registro de ângulo, o T90 com passagem direta, o T90 com saída lateral, né? Com a saída bilateral, válvula de pé com crivo, a saída da canalização, que é quando a canalização entra no reservatório, e uma válvula de retenção. Então, a gente vai ver muitas dessas peças aí no decorrer da nossa disciplina, tá? E as suas diversas aplicações. Aí aqui eu trouxe uns exemplos para a gente resolver, né? E brincar de ser feliz. Esse exemplo aqui, ele é bem parecido, ele é a mesma resolução, na verdade, do exemplo anterior, né? Do exemplo 1, que nós vimos na aula passada, que é a mesma tubulação. Então, é uma tubulação com 150 milímetros de diâmetro em aço galvanizado, né, e um comprimento total de 135 metros. Os coeficientes de perda de carga já foram dados, né, que já haviam sido dados no exemplo da aula passada. E aí ele pede para a gente calcular o comprimento equivalente de cada uma dessas singularidades, utilizando os dados do exemplo anterior. Então, quando a gente resolveu o outro exemplo, a gente encontrou um fator de atrito de 0,02, né, e uma vazão de 45,6 litros por segundo. Eu já trouxe aqui os valores para a gente não precisar voltar aqui para o slide da aula anterior, né, do vídeo anterior. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular o comprimento equivalente de cada pecinha dessa. Mas como é que eu calculo o comprimento equivalente? O comprimento equivalente é o coeficiente K vezes o diâmetro da peça dividido pelo fator de atrito do escoamento. Então, comprimento equivalente é igual ao K vezes D dividido por F. E aí eu vou ficar voltando aqui para a gente contar o número de conexões. Vou começar aqui do reservatório R1, tá? Para o reservatório R2. Então, saindo aqui do R1, eu tenho uma entrada da tubulação. E eu só tenho essa única entrada. Então, primeira que eu vou calcular aqui é a entrada da tubulação. O comprimento equivalente, então, da entrada vai ser igual ao K vezes o diâmetro dividido por F. Quanto é o K da entrada da tubulação? 0,5. Então, 0,5. O diâmetro da tubulação é de 150 milímetros.
E o fator de atrito encontrado, né, no exemplo anterior, foi 0,02. Então, o nosso comprimento equivalente aqui, ó, vai ser 0,5 vezes 150 milímetros é 0,15 metros. E o fator de atrito, 0,02. O comprimento equivalente da entrada da tubulação vai ser igual a 0,5 vezes 0,15 dividido por 0,02, 3,75 metros. Isso só para a entrada da tubulação. Próxima conexão que eu vou calcular são os cotovelos de 90 graus. O cotovelo de 90, eu tenho quantos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, cotovelo de 90. Que a gente tem 4 peças. Então, o comprimento equivalente do cotovelo de 90 vai ser igual a K, T sobre F. O K do cotovelo de 90 vezes aqui, né, o número de peças. O K do cotovelo de 90, 0,9. Diâmetro e fator de atrito são os mesmos para todos os exemplos. E o N aqui, 4 peças, porque é o número de peças que eu tenho, tá? No decorrer do escoamento. Então, nosso comprimento equivalente do cotovelo de 90, eu não estou colocando o que aqui, né? Vai ser igual a 0,9. Ah, aqui eu já coloquei, né? Então, é 0,02. 0,9 vezes 0,15 dividido por 0,02. Cada cotovelo de 90, 6,75. Vezes 4, 27 metros. Próximas conexões. Curvas de 45. E aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, curvas de 45. São 7 peças. Então, vamos lá. Comprimento equivalente das curvas de 45 igual. O K da curva de 45 é 0,2. Vou voltar aqui, ó. K da curva de 45, 0,2. Vezes o diâmetro, dividido pelo fator de atrito, vezes o número de peças, que são 7. Então, o comprimento equivalente das curvas de 45 por 0,02, 10,5 metros. Falta o registro, né? Ó, o registro aqui que a gente tem uma peça também. Então, vamos lá, registro. O comprimento equivalente do registro vai ser igual a KD sobre F. O K do registro, 5. Vezes o D, né, que é o diâmetro 0,15, dividido por 0,02, eu só tenho uma peça, então o comprimento equivalente aqui do registro, 37
0,5. metros. E, por fim, a gente tem uma saída da tubulação, bem aqui. Não podemos esquecer dela. Então, saída da tubulação. O comprimento equivalente da saída vai ser igual, então, a o K da saída, que foi 1, vezes o diâmetro, 0,15, dividido por 0,02. Então, o nosso comprimento equivalente da saída da tubulação, 0,15, dividido por 0,02, 7,5 metros. Portanto, o comprimento total equivalente vai ser, comprimento total equivalente vai ser igual ao da entrada da tubulação, 3,75, mais os cotovelos de 90, 27 metros, mais as curvas de 45, 10,5, mais o do registro, 37,5, mais os 7,5 aqui da saída. Então, o comprimento equivalente vai ser 3,75, total das conexões, né? Comprimento equivalente das conexões, tá? Comprimento equivalente, o total vai ser quando eu somar com o equivalente das conexões. 3,75 mais 27 mais 10,5 mais 37,5 mais 7,5, 86,25 metros. Se a gente somar isso aqui para fazer o comprimento equivalente total, da tubulação, a gente vai ter um comprimento equivalente aqui de 135, que é o comprimento dela, mais 86,25. Então, nosso comprimento equivalente aqui, 135 mais 86,25, 221,25 metros. Então, esse é o comprimento total aí, né, da tubulação, já somada com os seus comprimentos equivalentes aí por conta das perdas de carga localizadas. Então, a gente tem aí um aumento, isso representa um aumento de quantos por cento no tamanho? Menos 135 dividido por 135 vezes 100, de aproximadamente de quase 64% no tamanho total da tubulação. Então, como a gente já utilizou o fator de atrito como sendo 0,02, se eu fosse calcular a perda de carga aqui, para calcular a vazão, 0,0827 FL, que é ao quadrado, sobre D à quinta, e utilizasse aqui o comprimento equivalente, quanto seria essa vazão? A perda de carga foi dada, 150 menos 140, era de 10 metros. 0,0827, a gente já usou o 0,02, porque já viu que funciona.
o comprimento equivalente 221,25, que é ao quadrado, sobre o diâmetro a quinta, 0,15 a quinta. Então, a vazão aqui vezes 10, dividido por 0,0827, dividido por 0,02. Dividido por 221,25. Aí dá a resposta. Ai, droga, errei. 0,15 elevado à quinta vezes 10, dividido por 0,0827. Dividido por 0,02. Dividido por 221,25. Raiz da resposta. 0,04555. Ou seja, metro cúbico por segundo. Ou seja, uma vazão de 45,6 litros por segundo, que é a mesma vazão que a gente encontrou no exemplo 1, né, que foi mostrado aqui no vídeo passado. Então, obviamente, a gente utilizou o mesmo fator de atrito, mas o certo seria chutar o fator de atrito e fazer a iteração. Mas, como eu já tinha utilizado todo o fator de atrito aqui para calcular o comprimento equivalente, então, eu já fui direto. Só que lembrando, esse é o tipo de problema que não é muito prático. Por quê? Porque, na verdade, aqui eu já tinha os valores de K e eu queria simplesmente mostrar para vocês como é que a gente aplica o comprimento equivalente para calcular. Na vida real, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma série de peças e eu vou ter aquelas tabelas para consultar. E aí eu já vou calcular a perda de carga ou a vazão, né? Ou o diâmetro da... O diâmetro não, ou a perda de carga ou a vazão da minha tubulação, utilizando aquelas tabelas, utilizando o comprimento equivalente. Então, eu vou saber quantas conexões eu tenho de cada tipo, vou entrar na tabela, vou descobrir qual é o comprimento equivalente de cada conexão, vou somar o comprimento total, e aí, a partir daí, eu descubro a vazão ou a perda de carga, né, dependendo do que eu queira no problema, já com esses dados. Então, aqui não, a gente já tinha os Ks, e aí calculamos o comprimento equivalente só para verificar. E verificamos que ao fazer isso, né, quando a gente calcula a vazão utilizando o comprimento equivalente, encontra sim o valor da mesma vazão que nós encontramos anteriormente utilizando o coeficiente K. Mas na vida real a gente não tem essa aplicação prática assim tão simples. A gente tem que sair fazendo, né, algumas suposições. Esse aqui é o nosso terceiro exemplo, tá? De perda de carga também, que já é um exemplo mais parecido com esse que eu falei, tá? No estudo de perda de carga de um determinado trecho, de uma tubulação de distribuição de água em PVC com 120 metros de comprimento e 50 milímetros de diâmetro, então o L é 120 metros e o diâmetro 50 milímetros. Constataram-se as seguintes singularidades. A gente tem 8 joelhos de 45 graus, 6 curvas de 90 e um registro de gaveta aberta. Então, são 8 joelhos de 45, 6 curvas de 90 e um registro de gaveta aberto. Nesse estudo, foi adotado o método dos comprimentos equivalentes e utilizada a tabela apresentada abaixo. Essa tabela aqui é uma tabela bem parecida com aquela, né, onde eu tenho o diâmetro e as peças e cada peça aí com a sua respectiva perda de carga localizada. Então, isso aqui é um joelho de 90 graus de diâmetro de 40 milímetros. Então, a peça aqui, ó, 3,2 metros, né, de perda de carga. Calcule a perda de carga total nesse sistema, sabendo que a vazão aduzida é de 5,5 litros por segundo. Então, a gente sabe a vazão e que é a perda de carga total. Muito simples. A gente vai fazer, então, ó,
A gente sabe quanto é o comprimento da tubulação, que é de 120 metros, o diâmetro, 50 milímetros, a vazão de 5,5 litros por segundo. E aí a gente vai calcular, então, o comprimento equivalente. Cálculo do comprimento equivalente. A tabela, ela nos dá o valor de uma peça, né? Então, quem é que eu tenho? Eu tenho 8 joelhos de 45. Eu tenho aqui joelho de 45 graus, são 8 peças. Nós temos curvas de 90 graus, que são 6. Curvas de 90 graus são 6 peças. E um registro, né, de gaveta aberta. Registro de gaveta aberto, uma peça. Então, como é que eu vou calcular aqui esses comprimentos? O comprimento equivalente do joelho de 45 vai ser 8 vezes o valor de uma perda dele, né? De um joelho. Joelho de 45 de 50 milímetros. Então, aqui é o diâmetro que a gente está procurando, ó, 50 milímetros. Joelho de 45, 1,3 metros. Então, 8 vezes 1,3, 10,4 metros. Curva de 90, são 6 peças. Curva de 90, aqui, 1,3 também. Então, comprimento equivalente aqui da curva de 90, 6 vezes 1,3. 7,8 metros. E o registro de gaveta aberta é o último. Aqui, 0,8. Leque do registro, 1 vezes 0,8. O comprimento equivalente das conexões vai ser igual a 10,4 mais 7,8 mais 0,8. 19 metros. Assim, como o comprimento equivalente às conexões é igual a 19 metros, o comprimento equivalente total vai ser igual a 19 mais os 120 originais, né? Então, o comprimento equivalente aqui vai ser igual a 139 metros de tubulação. E aí, com esses 139 metros de tubulação, a gente pode calcular a nossa vazão, né? Então, vazão, na verdade, ele quer a perda de carga. Logo, a perda de carga será quem é que vai ser a nossa perda de carga aqui? Perda de carga
é 0,0827, fator de atrito, comprimento equivalente, vazão ao quadrado sobre D à quinta. Nós temos o comprimento equivalente, temos a vazão e temos o diâmetro. Falta só calcular o fator de atrito. Então, vamos calcular aqui o fator de atrito desse nosso problema. Para calcular o fator de atrito, a gente precisa ter o número de Reynolds, que é 4Q sobre π vezes o diâmetro vezes a viscosidade da água. A vazão aqui é 5,5 litros por segundo, então é 0,0055 metros cúbicos por segundo. Π, diâmetro 50 milímetros, então é 0,05. 10 a menos 6. Número de Reynolds. Dez a sexta. 140.056. Vírgula 4. Então, o fator de atrito, ó, regime turbulento. Se o regime é turbulento, o fator de atrito é calculado por essa equaçãozinha aqui. 0,25 logaritmo da rugosidade do material, que é PVC. Então, o Epsilon do PVC é 0,00. A gente pode considerar 2, né? Então, 0,002 milímetros, 3,7 vezes 50. Mais 5,74 Reynolds a 0,9. Nosso fator de atrito, então, vai ser, ó, 5,74 dividido pela resposta vai dar a 0,9. Mais 0,002 dividido por 3,7 dividido por 50. Logaritmo da resposta ao quadrado, 0,25. 0,017. Esse é o nosso fator de atrito aqui para esse problema. Então, nossa perda de carga portanto, perda de carga vai ser 0,0827, fator de atrito 0,017, comprimento equivalente 139 metros, a vazão ao quadrado 0,0055, dividido pelo diâmetro à quinta, 0,05, elevado à quinta potência. Então, a nossa perda de carga aqui no sistema, já juntando a conexão retilínea e todas as conexões, zero vírgula cinco elevado à quinta. 18,92 metros. Então, a gente tem aí essa seguinte perda de carga aqui, nesse nosso exemplo. Alguma dúvida, pessoal? Tem mais esse exemplo aqui, que é a mesma coisa, tá? Só muda os valores. Que agora o diâmetro é de 300 metros, o comprimento é de 300 metros, o comprimento de 40
E aí as singularidades são 3 joelhos, 2 Cs, uma curva e um registro. Nesse estudo também foi adotado um método de comprimento equivalente e eu peguei exatamente aquela tabela. Aqui eu quero agora que se calcule a vazão do sistema, né, se a perda de carga total é de 15 metros. Então, basicamente, o sistema é o mesmo, só muda que agora eu quero a vazão ao invés da perda de carga. Então, vamos lá. Cálculo do comprimento equivalente. Diâmetro 40 milímetros. Comprimento aqui, 300 metros de rede. Singularidades, 3 joelhos de 45. Três joelhos. Joelho de 45 graus, 3 peças. T direto de 90 graus, 2 peças. T direto de 90 graus, 2 peças. Curva de 90, só uma peça. E um registro de globo aberto também, só uma peça. Para a gente calcular aqui o comprimento equivalente, ó, leque aqui vai ser 3 vezes o de um joelho, de 45. Agora o diâmetro é 40, tá? O diâmetro agora é 40 milímetros. Então, a gente está aqui nessa linha. Daí eu vou olhar qual é a peça e vou ver aqui. O joelho de 45 possui aí um comprimento equivalente para 40 milímetros de 1 metro. Então, 3 vezes 1, 3 metros. Que joelho de 45. Comprimento equivalente do T de 90 graus, que são 2 peças, é um T direto, né? Então, 2,2. 2 peças vezes 2,2, 4,4 metros. Comprimento equivalente da curva de 90 graus, curva de 90 para 40 milímetros, 1,2. Então, é 1 vezes 1,2. E o registro de globo aberto, ó, só tem um e são 35,8 metros para 40 milímetros. Então, comprimento equivalente do registro. Comprimento equivalente das conexões vai ser igual a 3 mais 4,4 mais 1,2 mais 35,8. 44,4 metros. Esse é o comprimento equivalente das conexões. Comprimento total. Leque é igual a 300 mais 44,4. Comprimento aqui, 344,4 metros. E aí, com esse comprimento, a gente calcula a nossa vazão aí, né? A vazão é a perda de carga que ele quer. A vazão do sistema, ó, a perda de carga é 15 metros. Delta H igual a 15 metros. A vazão é igual a quanto? Então, quando a gente não tem a vazão, aí nosso problema, ele vira um problema iterativo, né? Porque perda de carga
é 0,0827 FL, que é ao quadrado, sobre D, a quinta. Nossa perda de carga vale 15 metros. 0,0827. O fator de atrito, 0, não sei, né? Já ia dizer 0,02. Não sei. O comprimento aqui é o comprimento equivalente, então é 344,4, vezes a vazão ao quadrado, que é o que nós queremos, dividido aqui por 0,04 elevado à quinta potência. Então, a nossa vazão aqui é igual a raiz de... Vamos ver qual é essa função aqui em termos do fator de atrito. É 15, 0,04 elevado à quinta, vezes 15, dividido por 0,0827, dividido por 344. Deu uma função aqui bem pequenininha, a raiz disso. Fazendo de novo. 0,04 elevado a 5, vezes 15, dividido por 0,0827, dividido por 344,4. É isso mesmo. Se eu tirar a raiz aqui da resposta, fica 2,32 vezes 10 a menos 4, raiz de F. Então, fazendo nosso fator de atrito igual a 0,02, a vazão aqui, ó, vezes a raiz de 0,02, vai ser igual a 3,28 praticamente não vai passar vazão, né, nessa situação. Vezes 2,32 vezes 10 elevado a menos 4. 3,28 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por segundo. Vamos calcular o número de Reynolds aqui. Reynolds vai ser 4 vezes isso. 4Q sobre π vezes o diâmetro vezes Q vezes 4 dividido por π dividido por 0,04 vezes 10 elevado a sexta. 1044,37. Olha só, nosso regime ele foi laminar, porque perde tanta carga que a vazão é bem pequenininha, né? Então, se o regime é laminar, como é que eu vou calcular o fator de atrito? O fator de atrito é 64 dividido por Reynolds, né? Que é o nosso F'. Então, vai ser igual a 64 dividido por 1044,37, que é igual a 64 por isso. Nossa, o erro deu gigante, 0,0612. Nosso erro relativo aqui vai ser igual a 0,02 menos 0,0612 vezes 100. Nosso erro relativo um erro básico aí de 206%. Então, isso aqui é maior do que 5%. Agora, a gente vai fazer F igual a 0,0612. Fazendo isso aqui, quanto a gente vai encontrar a nossa nova vazão? Raiz de 0,0612 vezes 2,32 vezes 10 elevado a menos 4.
5,78, 5,79 vezes 10 a menos 5. Nosso novo Reynolds aqui, ó, vai ser isso vezes 4, dividido por π, dividido por 0,04, vezes 10 elevado a sexta. 1.842,64. Nosso F, duas linhas agora, vai ser 64 dividido por isso. Que deu ainda um erro bem grande, 0,0347. Um dia a gente vai chegar lá, né? 0,0347 menos 0,0612 dividido por 0,0612. E aqui vezes 100. O erro diminuiu, agora deu só um erro relativo de 43,3%. Vou chutar mais uma vez. Vai ser chato por causa da... pode até ser, mas aí na prova a tia Paula dá um jeito, né? De não precisar dar 80 iterações como aqui. Vamos lá, vou iterar mais uma vez. É porque esse problema aqui, eu coloquei dados aleatórios e aí deu uma perda de carga muito grande, né? Então, acabou que o escoamento é muito pequeno, mas vai dar certo. Vamos lá, acho que é a última iteração. Fazendo agora, nosso F, duas linhas, né, igual a 0,0347, né, que foi o valor que a gente encontrou. Com isso aqui, quanto é que dá a nossa vazão? A vazão é 2,32 vezes 10 a menos 4 raiz de F. 0, raiz de 0,0347 vezes 2,32 vezes 10 elevado a menos 4. Vazão aqui, ó, 4,32 vezes 10 a menos 5. Metro cúbico por segundo. Isso aqui já é uma vazão, né? 3 linhas. E aí, nosso Reynolds aqui, duas linhas. Vamos lá. Vezes 4, dividido por π. Costa dividido por π, dividido por 0,04, vezes 10 elevado a 6. 1.375, pelo menos está dando laminar, né? A conta é menor. 0,64. Laminar de novo. Então, nosso F, 3 linhas aqui, pelo amor de Deus, 64 sobre Reynolds, 64 por isso, 0,0465. Eu quero morrer! Erro relativo. 0,0465 menos 0,0347. Aí ele está entrando meio que no loop infinito aqui, né? Dividido por 0,0347. Vezes C. Ele estava diminuindo, agora ele cresceu. Esse escoamento está meio estranho aqui, porque diminuiu o erro, agora deu 34%. E a gente tem que continuar iterando, né? Eu não aguento mais. Vou fazer uma última vez. Senão, eu vou parar. Fazendo agora, F 3 linhas igual a 0,0465. Vamos ver se ele vai voltar a convergir ou não, né?
Vazão 3 linhas. Aí 0,0465 vezes 2,32 vezes 10 elevado a menos 4. 5 vezes 10 a menos 5. Metro cúbico por segundo. Reynolds vezes 4 dividido por π, dividido por 0,04 vezes 10 a sexta. 1.592. Fator de atrito, 4 linhas. 64 por isso. Obrigada, meu Deus! 0,040. Tá? Erro relativo aqui, ó. 0,04 menos 0,0465 dividido por 0, que eu chutei, vezes 100. Erro relativo aqui, acho que ainda vai dar maior do que 5. Deu maior do que coisa, deu 13,97%. Eu ainda preciso iterar mais uma vez. Ainda tem papel em branco? Ainda tem não. Tem que caber aqui. A última vez, é para acabar a aula mesmo. Fazendo F e V igual a 0, não é possível que não converja agora. Vazão, já vou deixar aqui tudo anotado. Reynolds, fator de atrito, V e o erro relativo. Deus abençoe. Raiz de 0,04 vezes 2,32 vezes 10 elevado a menos 4. Quando é laminar é de lascar, né? Quando é turbulento no instante, converge. Essa é a vazão. 4,64 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por segundo. Reynolds, 64 dividido por isso. Ou, Reynolds é 4 vezes 4, dividido por π, dividido por 0,04, vezes 10 a sexta. 1.477. Novo fator de atrito, 74 dividido por isso, 64, né? 0,043. Erro relativo, menos 0,04, dividido por 0,04, vezes 100. Aqui deu 8%, tá? 8,3%. Precisaria iterar mais uma vez? Precisa, mas não vou iterar não, tá? Vai ficar assim. Vou parar aqui, por quê? Porque se eu aproximar, aqui como deu 0,04, foi 64 dividido por 15,92. Foi 0,0402. Deixa eu só refazer essa conta aqui rapidinho. Menos 0,0465, dividido 0,0465. Vezes 100 é o erro, dá o mesmo, 13,54. 402. Vezes 5. Não, vezes 2, levar a menos 4. 4,65. Muda pouquíssima coisa. Muda nem o Reynolds. Vezes 4, dividido por 5, dividido 0,04, dividido pelo vezes 10 a sexta. 1.480. Aí 64 dividido por isso, 0,043. Dá exatamente a mesma coisa. Então, o erro dá 8,3%. O valor aqui está entre esse e esse, né? Tem que iterar mais uma única vez. Então, fica aí para vocês fazer a última iteração para descobrir quanto é que vale finalmente essa vazão. Vai ser algo ali em torno de 4,65 vezes 10 a menos 5, né? Então, 4,65 vezes 10 elevado a menos 5
Se eu multiplicar por 1.000, eu tenho aí aproximadamente 0,04 litros por segundo. Então, é uma vazão muito pequena, tá? Por quê? Por conta do excesso de peças aqui, para o tanto de comprimento, né? Além do comprimento ser longo, o diâmetro ser pequeno, eu coloquei muitas peças. Então, foi um exemplo totalmente aleatório que acabou resultando nisso, no nosso fator de atrito bem low, né? Mas vai dar ali em torno de 0,04 ou 0,0415, né? Vocês fazem a próxima iteração que aí já vai convergir, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Fica para vocês aí descobrirem o valor do último problema. Beleza?